Imagine um império tão vasto que se estendia da Índia até o Mediterrâneo, conectando povos, culturas, línguas e religiões diferentes sob uma única administração. Um império que não apenas conquistou territórios, mas também criou um dos sistemas políticos mais eficientes da antiguidade. É sobre esse império que vamos falar hoje, o Império Medo-Persa, uma das maiores potências do mundo antigo e peça fundamental para entendermos a história do Oriente Médio, da Ásia e até da Europa. Neste vídeo, vamos explorar quem eram os medos e os persas, como surgiu esse império, quem foram seus principais governantes, como funcionava sua administração, sua religião, sua cultura, suas guerras e, claro, o legado que deixou para o mundo. Ao final, você vai entender por que o Império Medo-Persa é considerado um marco na história da civilização. Quem eram os medos? Os medos eram um povo de origem indo-europeia que se estabeleceu na região do atual Irã por volta de 1500 a.C. Eles viviam em tribos organizadas e, durante muito tempo, não formaram um estado unificado. Sua economia era baseada na agricultura, na pecuária e no comércio regional. Durante séculos, os medos estiveram sob influência e dominação de outros povos mais poderosos, especialmente os assírios. No entanto, essa situação começou a mudar no século 7 a.C., quando os medos passaram a se organizar política e militarmente. O grande nome desse período é Ciaxares, rei dos medos, responsável por unificar as tribos medas e transformar o povo em uma potência militar. Sob seu comando, os medos se aliaram aos babilônios e destruíram o Império Assírio em 612 a.C., conquistando a cidade de Nínive. Esse evento marcou o surgimento da Média como uma potência regional. Quem eram os persas? Os persas, assim como os medos, eram um povo indo-europeu. Inicialmente, eram um grupo menor e menos poderoso, estabelecido ao sul da Média, na região chamada Pérsis. Durante um período, os persas eram vassalos dos medos. A grande virada na história persa ocorre com a ascensão de Ciro II, conhecido como Ciro o Grande. Por volta de 550 a.C., Ciro liderou uma revolta contra o domínio dos medos e derrotou o último rei medo, Astiages. Em vez de destruir a Média, Ciro unificou medos e persas, criando o que conhecemos como Império Medo-Persa, ou Império Aquemênida. Essa união foi fundamental para a rápida expansão do império e para a estabilidade política que viria a seguir. Ciro o Grande e a formação do império. Ciro o Grande é uma das figuras mais importantes da história antiga. Diferente de muitos conquistadores, ele ficou conhecido por sua política de tolerância e respeito às culturas dominadas. Sob seu governo, o Império Medo-Persa conquistou territórios impressionantes. A Lídia, na Ásia Menor. A Mesopotâmia, incluindo a Babilônia. Partes da Ásia Central. A conquista da Babilônia, em 539 a.C., foi especialmente marcante. Ciro entrou na cidade sem grande resistência e respeitou os costumes locais. Um dos atos mais famosos de seu governo foi permitir que povos exilados voltassem às suas terras de origem, incluindo os judeus, que puderam voltar a Jerusalém e reconstruir o templo. Esse decreto ficou registrado no chamado Cilindro de Ciro, muitas vezes considerada uma das primeiras declarações de direitos humanos da história. Cambises II e a conquista do Egito. Após a morte de Ciro, o trono passou para seu filho, Cambises, que teve como principal feito a conquista do Egito, em 525 a.C. Essa vitória ampliou ainda mais o território do império e garantiu controle sobre importantes rotas comerciais. No entanto, o governo de Cambises foi marcado por instabilidade interna e conflitos políticos. Após sua morte, o império enfrentou revoltas e disputas pelo poder. Dario I e a organização do império. É com Dario I, também chamado de Dario o Grande, que o Império Medo-Persa atinge seu auge administrativo. Dario não era apenas um conquistador, mas um grande organizador. Ele dividiu o império em satrapias,
que eram províncias administrativas governadas por um satrapa. Para evitar abusos de poder, o satrapa não controlava o exército local, nem a arrecadação de impostos, funções que ficavam a cargo de outros oficiais. Além disso, Dario implementou um sistema de impostos padronizado, uma moeda oficial, o darico de ouro, uma extensa rede de estradas, como a Estrada Real, que facilitava o comércio e a comunicação. Essas medidas garantiram estabilidade, eficiência e integração entre as diferentes regiões do império. A religião, o zoroastrismo. A principal religião do Império Medo-Persa era o zoroastrismo, baseado nos ensinamentos do profeta Zaratustra. Essa religião apresentava uma visão dualista do mundo, com a luta constante entre o bem, representado por Ahura Mazda, e o mal, representado por Angra Mainyu. O zoroastrismo valorizava conceitos como verdade, justiça e responsabilidade moral. Muitas dessas ideias influenciaram religiões posteriores, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Cultura e sociedade. O Império Medo-Persa era extremamente diverso. Em vez de impor uma cultura única, os persas permitiam que cada povo mantivesse seus costumes, língua e religião, desde que fossem leais ao império e pagassem impostos. A sociedade persa valorizava a honra, a lealdade ao rei e o serviço ao Estado. A nobreza ocupava cargos administrativos e militares, enquanto camponeses, artesãos e comerciantes sustentavam a economia. A arquitetura persa, especialmente em cidades como Persépolis, impressionava pela grandiosidade e riqueza de detalhes, simbolizando o poder do império. Conflitos com os gregos. Um dos capítulos mais conhecidos da história do Império Medo-Persa foram as guerras médicas, travadas contra as cidades-estado gregas. Durante o governo de Dario I e posteriormente de seu filho Xerxes I, os persas tentaram expandir seu domínio sobre a Grécia. Batalhas famosas como Maratona, Termópolis e Salamina marcaram esse período. Apesar de sua força, o império não conseguiu subjugar completamente os gregos, o que limitou sua expansão na Europa. Declínio do império. Após Xerxes I, o império começou a enfrentar problemas internos, como disputas sucessórias, corrupção administrativa e revoltas nas províncias. Essas fragilidades abriram caminho para a ascensão de um novo conquistador, Alexandre o Grande, rei da Macedônia. Entre 334 e 330 a.C., Alexandre derrotou os persas em batalhas decisivas, como Isso e Gaugamela, encerrando o domínio aquemênida. O legado do Império Medo-Persa. Mesmo após sua queda, o Império Medo-Persa deixou um legado duradouro. Modelos administrativos que influenciaram impérios posteriores, ideias religiosas que moldaram o pensamento espiritual do mundo, avanços em infraestrutura, comércio e governança. O conceito de um império multicultural, governado com tolerância e organização, foi uma das maiores contribuições dos persas para a história da antiguidade. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais vídeos de história aprofundada. Até a próxima!